O pastor tenta converter Perpétua, mas ela sai do transe e parte para cima dele, o chamando de rabudo e chifrudo. Amorzinho tenta impedi-la, mas não consegue. Nem o Tinhoso consegue com ela, quem dirá esse povo aí. O pastor grita, Amorzinho ri como se não houvesse amanhã e Perpétua esculhamba Hilário. O pastor faz os móveis se mexerem e o guarda-chuva dela pegar fogo. Depois ele faz Perpétua ser jogada pela janela. Eu vou cair! Descabelada, ela vai embora, mas promete voltar. Você vai ver na saída. Rosnar, Amintas, Rosalvo e Bebê vão pro buraco fundo ver a distribuição de presentes e alimentos doados pela Brastânia. Imaculada dá de cara com o bode velho na igreja, mas Dona Milu não deixa que ele se aproxime dela. Perpétua chega descabelada na igreja avisando que o pastor tem poderes e que faz a terra tremer e que Amorzinho também está possuída e que inclusive ela até voou. Perpétua chama a Liga da Justiça para salvar Santana do Agreste, mas ninguém acredita nela. Tieta se preocupa com a demora de Tonha e acredita que ela está com problemas e sente uma energia negativa que pode estar rodeando Tonha. Nesse momento, ela leva Arthurzinho de volta para a casa de seu pai. Filó corre para a igreja e avisa ao coronel que Arthurzinho voltou. O véi acha que a moça está mangando dele, mas Filó insiste afirmando que seu filho voltou e está morrendo. Aí o véi cai duro no chão ali mesmo. Faleceu. O pastor faz um discurso no meio da praça. Bafo de Bode atrapalha e rebate tudo que ele diz. Os capangas de Hilário prendem Bafo de Bode. Durante seu passamento, o coronel esculhamba o filho. Os fiéis deixam o pastor falando sozinho na praça. A notícia da volta de Arthurzinho se espalha por toda a cidade. Ascânio decide contar para Bebê e Rosalvo que Mirco e Arthurzinho são a mesma pessoa. O bode velho se recompõe e vai atrás de seu filho. Leôncio avisa que Bafo de Bode foi levado pelos capangas do pastor. Todos acabam indo embora e o padre não consegue organizar a procissão. No bar, Marcolino e Modesto procuram Bafo de Bode desesperadamente, deixando todo mundo desconfiado. Oxi! O pastor diz que ficará hospedado na casa de Amorzinho. Sinira pede para Perpétua ajudar sua amiga, mas o tribufu vingativo se nega. Elisa, Tonha e Tieta acabam se encontrando na casa do coronel. O pastor maluco decide exorcizar Bafo de Bode no tronco. Arthurzinho volta a si e quer ir embora antes de encontrar seu pai, mas o coronel chega a tempo e vê o seu filho. Tieta diz que é melhor deixar pai e filho sozinhos. Quando todo mundo vai embora, o bode velho exige saber por onde ele andou por todos esses anos. Mas Arthurzinho se recusa a dar explicações ao pai e o trata com muita frieza. O coronel grita e esperneia, mas Arthurzinho o trata com indiferença. O bode velho, achando que ele vai fugir, manda prendê-lo no quarto e diz que agora Arthurzinho é seu prisioneiro e se for preciso lhe dá até um tiro no pé. Sozinho, o véio esculhamba o filho e se pergunta por que ele voltou. Ascânio revela para Bebê e Rosalvo que Mirco e Arthurzinho são a mesma pessoa. Eles pensam num jeito de tirar Arthurzinho da fazenda porque sabem que ele está lá contra a vontade. Tonha conta como reencontrou Arthurzinho nas dunas. Tieta, que detesta o homem, não gosta nada dessa história e pede para que Tonha conte como realmente foi sua viagem. No bar, Marcolino e Modesto procuram seu prisioneiro, que mal saiu do cativeiro e já foi pro tronco. O pastor Hilário chega com as mãos ensanguentadas dizendo que acabara de salvar uma alma. Amorzinho, que está abilolada, beija a mão do pastor, Eca. Perica avisa Marcolino e Modesto o paradeiro de Bafo de Bode. Quando eles o acordam, o bebum muda completamente e agora transformado em um pastor. Ninguém entende nada e acham que o homem doidou foi de vez. Tonha conta como conheceu São Paulo e promete a Elisa que ela também irá um dia. Timóteo não gosta dessa história de jeito nenhum. Quando todos vão embora, Tonha conta para Tieta como realmente se sentiu com toda aquela mudança. Tonha fala de sua frustração e de todo o medo que sentiu depois que Ninete lhe aprontou uma. Mas Tonha afirma que aprendeu uma lição muito valiosa com a procuradora de Tieta. Tonha diz que aprendeu na marra a ter confiança em si mesma
e deixou de ser aquela bestalhona que saiu de Santana do Agreste. Carmozina conta para sua mãe sobre o trelelê entre Tonha e Artuzinho na juventude. Sinira conta para o tribufu invejoso que Tonha está irreconhecível de tão bonita. Mas é claro que Perpétua fala mal de Tonha e diz que vai vê-la pessoalmente. Tieta conta para Tonha tudo o que aconteceu com ela, Ricardo e Osnar. Carol quer saber sobre o relacionamento entre Tieta e Osnar. Laura pergunta qual é o interesse da moça, mas ela diz que só deseja apenas que eles se entendam logo, é só isso. Aham, sei. Amintas provoca Osnar dizendo que Tieta o usou como consolo e depois o dispensou. Tonha dá força para Tieta ficar com Osnar. Tieta diz que ainda não está pronta para outro relacionamento e desconfia que o coração de Osnar já tem a dona. Ascânio decide ir para a fazenda ver Artuzinho. Tonha visita Elisa e Timóteo. Os dois tentam disfarçar e ficam se alfinetando. Até que o tribufu invejoso vai à casa de Elisa insultar Tonha, a chamando de Kenga. Tonha manda a Perpétua sair pelo mesmo buraco que entrou, mas o urubu-rei insiste em difamar Tonha, que pergunta se ela quer ficar com os dois olhos roxos de novo. De volta a Mangue Seco, Juraci, Modesto e Marcolino ficam sem entender o novo comportamento de Posidônio Antunes, que até banho agora quer tomar. O pastor vigarista orienta Mozinho a dar um show na praça quando ela estiver lotada de fiéis. Quando o pastor vigarista sai, Amintas tranca Mozinho em casa para conversar com ela sobre o ataque que ela teve mais cedo na praça. É falta de homem, rapaz, só isso. Ascânio vai atrás de Artuzinho. Ele tenta sair da fazenda, mas o coronel o ameaça com a arma. Artuzinho acaba tendo um passamento e cai duro no chão. Ao ver o filho desmaiado, o coronel se desespera. Mirko volta a si e pede que Ascânio mande chamar seu médico no rio. O bode velho não entende nada. Mirko exige que seu pai se afaste dele. Leonora pergunta como Ascânio vai explicar para o coronel o médico que vem do Rio de Janeiro no jatinho, já que ele acredita que Ascânio não vê Artuzinho há mais de 10 anos. Amintas fala, mas não convence a Mozinho a largar a seita de pastor Hilário. Ela acaba expulsando Amintas de sua casa. Dona Mini Ranheta diz que o novo convertido quer um terno, deixando Marcolino e Modestos preocupados com esse novo comportamento. Timóteo e Elisa explicam para Tonha sobre a nova seita que está se instalando na cidade. Enquanto isso, o pastor atiça as beatas na praça. Padre Mariano lamenta a procissão que foi um fiasco. Perpétua diz ao padre que vai acabar com a raça desse pastor. Padre Mariano diz que já está cansado de toda essa luta, mas Dona Milu diz que ele é um padre bom, justo e benevolente e que como ele não existem mais por aí. Bafo de Bode, Posidônio Antunes falando em latim se arruma e sai todo nos trinques para destruir o pastor. Osnar percebe que Carmozina está aperreada com a demora de Gladstone. Carmo diz que acha que se iludiu e que Gladstone não volta nunca mais. No bar, Osnar diz para seus amigos que está preocupado com Carmozina. Tonha conta da reação de Artuzinho ao saber que estava na casa do pai, e Tieta percebe que Artuzinho não queria reencontrar o bode velho nunca mais. Nora faz muitas perguntas sobre Abrastânio e Mirko. Bebê fala que agora que sabe que Mirko e Artuzinho são a mesma pessoa, acredita que a fábrica não deve ser instalada em Mangue Seco, dando a entender que tudo será destruído. Tieta percebe que, na verdade, era Artuzinho que estava sobrevoando o agreste há vários dias, mas não era para rever o pai. Ela afirma que ele deve estar aprontando alguma coisa e ela vai descobrir o que é. O médico de Artuzinho e sua secretária chegam para vê-lo. Ascânio instrui os dois sobre o tratamento na casa do coronel. O bode velho quer saber como Ascânio conseguiu o telefone do médico e exige também saber como ele conseguiu pagar para que eles chegassem até lá. Ascânio explica ao coronel que sabia o telefone do médico porque achou a agenda de Artuzinho. Ele consegue enganar o bode velho por enquanto. O médico não permite que Mirko viaje e o obriga a descansar.
Rosalvo sugere que ele fique para descansar e assim vai poder convencer as pessoas a aceitar a instalação da fábrica em Mangue Seco. Laura chama Carol para ver a queima de fogos, mas por causa de Letícia ela se nega para não esbarrar com a moça e estragar a festa dela. Enquanto isso, Aida pede para Letícia perdoar seu pai e deixar de ser tão rancorosa, porque esse sentimento só lhe fará mal. O novo bafo de bode e pastor Hilário se esculhambam e se enfrentam no meio da praça. O coronel, que observava a conversa entre Arthurzinho e seu médico, pergunta ao filho em que ele trabalha, afirmando que ele lhe deve muitas explicações. Arthurzinho finalmente chama o bode velho de pai e o convence a deixar a conversa para depois, porque ele sofre do coração. Na praça, os X-Men do Agreste lutam e Hilário acaba vencendo o novo pastor convertido, Posidônio Bafo de Bode Antunes. Bafo não desiste e pede a todos que só acreditem no amor de Deus, e avisa que aquele vigarista só quer roubá-los. Acertou, miserável! Cora e Pirica contam a Tieta o que viram na praça e pedem a ajuda dela para se livrar do vigarista. Ascânio garante aos empregados de Mirko que levará qualquer mensagem que precisar para ele, sem que o coronel desconfie de nada. Tieta manda chamar o pastor Larápio para ter uma conversa. Enquanto isso, Hilário continua enganando Amorzinho. Cora chama o ladrão, mas ele se recusa a conversar com Tieta. Porém, muda de ideia ao saber que ela é a pessoa mais rica da cidade. Sinira conta para Perpétua que Tieta chamou o pastor. O urubu seco diz que agora a Kenga e o Rabudo estão de coloio. Sinira diz que não é nada disso e que Cora falou para ela tudo que Tieta pretende fazer. Tieta, que já conhece bem esse tipo de gente safada e sabe falar a linguagem do malandro, ela dá ao pastor uma mala cheia de dinheiro para que ele deixe a cidade. Timóteo implica com a roupa de Elisa. Hilário vai embora, mas lembra Amorzinho de não esquecer de mandar o dízimo todo mês. Elisa se recusa a trocar de roupa e diz que eles não são mais casados e agora ela faz o que ela quiser. Timóteo diz que é por Tonha e pelo pedido de Tieta que eles precisam manter as aparências, convencendo Elisa a se trocar. Quando o pastor vai embora da cidade, Perpétua grita para o povo que ela expulsou o demônio e salvou Santana do Agreste. Perpétua precisa frequentar El Caps com urgência. É verdade. Falando em Dojo, Bafo de Bode afirma que conseguiu expulsar o farsante da cidade também. Imaculada chama Carmô para ver os fogos, mas ela não vai, se sentindo abandonada por Gladstone. Jairo, muito saliente, dá um beijo em Sinira, mas ela diz que não pode, já que ainda não são casados. Tieta conta para Nora e Ascânio como conseguiu expulsar o pastor ladrão. Ela avisa Ascânio que ele tem que lhe contar tudo sobre a volta de Arthurzinho. Timóteo diz para Elisa que eles vão fazer o que Tieta pediu e exige sair coladinho com ela. Ascânio tenta enrolar Tieta, mas ela não acredita nas suas explicações. Nora, é claro, defende Ascânio, mas não convence Tieta não. Ela garante que vai descobrir o que eles estão lhe escondendo. Ascânio se preocupa e manda um bilhete para Arthurzinho em segredo. Bebê diz que vai usar de chantagem para silenciar Tieta e Nora se preocupa. Ascânio, que está sendo muito enganado e não sabe, pensa na possibilidade de o povo descobrir que na verdade Arthurzinho é Mirko Stefano e ficar desmoralizado. Ascânio, se fosse só por causa de um nome tava bom, mas esse cabra quer destruir Mangue Seco. Enquanto isso, Arthurzinho conversa com Filó e ela entrega o bilhete de Ascânio em segredo. Todos vão à queima de fogos na cidade. Carmosina volta para a pensão e encontra Gladstone. Carmo fica surpresa e o prestamista diz que só voltou por causa dela. Carmo se declara para Gladstone e os dois se beijam apaixonados. Enquanto os rojões estouram na praça, os dois passam a noite juntos e Carmo finalmente deixa de ser vitalícia. Gladstone trata Carmosina com muito carinho, enquanto ela morre de amores pro prestamista que declara versos para ela. Gladstone ainda não se deu conta, mas acabou de se apaixonar por Carmo.
Xalita pede que Amintas tente convencer Amorzinho a sair da assembleia do pastor ladrão vigarista. Ele vai até a casa de Amorzinho, mas ela não aceita seus conselhos e o trata muito mal. As domésticas abestalhadas não entendem por que o pastor foi embora. Perpétua vê o conversar em sua cozinha, abre suas asas de abutre e expulsa todas elas. Amorzinho dispensa os conselhos de Amintas e diz que fará da vida dela o que quiser. Ela quer tu, abestalhado. Dona Milu pega Jaricinira de assanhamento no meio de sua sala, mas deixa passar porque está preocupada com o sumiço de Carmô. Gladstone conta para Carmô que roubaram a Arca dos Sonhos, mas diz que havia colocado no seguro e terá outro caminhão. Arthurzinho dá um bilhete a Filó para que ela entregue para Ascânio. O bode velho escuta o rabo da conversa, mas eles conseguem enganar o coronel. As rolinhas suspiram por Arthurzinho, mas Filó manda todas elas baixarem o facho. Enquanto isso, Arthurzinho pensa em Tonha e ela também pensa nele. Ao ver que Tonha sonha acordada com Arthurzinho, Tieta incentiva a Tonha a procurá-lo, já que está bem interessada. Timóteo demonstra ciúmes quando Elisa fala de Rosalvo. Depois ele pede que Elisa compre o combinado e entregue a casa para ele por 2 horas. Modesto vê o filho com Pirica e já olha para o menino com afeto. Enquanto isso, Letícia começa a sentir pena de seu pai. Pirica conta para Carol qual foi a reação de Modesto quando viu Modestinho Júnior. O coronel flagra Filó tentando sair, mas ela disfarça. Osnar, que é um detector afiado de chibio, acha que Carmô está diferente quando ela descreve a queima de fogos. No quarto, Carmô diz que está arrependida de ter fugido de Gladstone durante tanto tempo. Imaculada sorri olhando para o céu e Osnar pergunta se ela estava pensando em seu namorado, mas a moça curta e grossa diz que estava pensando nos fogos. Depois, ela continua lembrando de Ricardo. Juraci reclama porque bafo de bode não lhe deixa em paz. Aminta comenta sobre as atitudes de Amorzinho com seus amigos. Xalita escuta tudo e sai. Preocupado, Xalita pede para Tieta ajudar Amorzinho, mesmo sendo rejeitado. Tieta promete tentar conversar com a viuvinha perturbada. O coronel pega Filó com a boca na botija tentando sair de casa sem ser vista. Tieta vai à casa de Amorzinho disposta a ter uma conversa séria com ela. Após surpreender Filó saindo de casa, o coronel a ameaça. Ela diz que não ia fazer nada, mas o bode velho ameaça tirar o couro da pobre. Sem saída, Filó entrega o bilhete que Arthurzinho havia escrito para Ascânio. Amorzinho fala de suas frustrações e Tieta faz a viuvinha perturbada perceber que ela não precisa de ninguém para ser feliz, muito menos de Perpétua, que é egoísta e só pensa nela. Tieta incentiva Amorzinho a viver sua vida sem depender de ninguém, porque senão ela vai ficar velha e acabada antes do tempo. O coronel cobra de Arthurzinho satisfações sobre o tal bilhete e humilha Filó. Presenciando aquela cena, Arthurzinho diz que ele não muda nada e continua prepotente, humilhando quem não pode se defender, assim como ele fez com a mãe dele. O coronel murcha na hora. Tieta fala demais e acaba deixando escapar que conhece Gladstone para Tonha. Tieta acha que Carmô deve estar triste porque Gladstone não apareceu para a festa como prometeu. O que pensa? Osnar não sabe o que quer da vida e agora pensa em Tieta sem parar. Para baixar o facho, ele vai para a casa da luz vermelha. Quando o dia amanhece, Carmozina confessa para a mãe que dormiu com Gladstone e o cabaço foi-se embora para não voltar nunca mais. Dona Milu fica surpresa, depois brava e em seguida aliviada. Carmô diz para sua mãe que agora é uma mulher completa por inteira e está muito feliz. Elisa recrimina Timóteo por estar sem camisa em sua frente. Osnar e Amintas estranham a conversa fiada de Gladstone. Depois desconfiam de Carmô e o prestamista durante o café da manhã. No armazém, Osnar diz que precisa proteger sua amiga. Amintas manda Osnar deixar ela viver a vida dela em paz e do jeito que ela quiser. Amorzinho pede para que Sinira deixe ela sozinha, afirmando que está curada. Timóteo revela a Bebê que não reatou com Elisa e a convida para jantar. Quando Timóteo sai, ela conta tudo para Rosalvo.
Tonha percebe a tristeza de Elisa, mas ela disfarça. Tonha pergunta se Elisa não pretende lhe dar um neto, já que a loja está prosperando. Amorzinho invade a toca do urubu, afirmando que Perpétua vai ter que escutá-la. O Tribufo Seco se nega, mas Amorzinho pega Surucucu de luto pela titela e diz o novo e o velho para ela. Amorzinho avisa a Perpétua que não vai mais fazer o que ela manda. E se ela quiser sua amizade, vai ter que ser assim. Pois se não quiser, vai ter problema aqui dentro. Na igreja, Perpétua diz para Sinira que Amorzinho não perde por esperar. O bode velho pergunta a Filó tudo o que ela conversou com Arthurzinho. Em seguida, diz que vai castigá-la de um jeito que ela nunca vai esquecer. Dona Milu chama Gladstone para conversar sobre Carmosina. Ela fala do amor que Carmo sente e se preocupa. Dona Milu pede que Gladstone não magoe a filha, porque senão ele vai se lascar na mão dela. Dário volta do mergulho e se entristece por não encontrar nenhuma pista do seu tesouro. Posidônio aceita ser o dono de Mangue Seco e manda Marcolino e Modesto anunciar para toda a cidade. Tonha visita Arthurzinho. O bode velho paquera Tonha, mas ela o dispensa no mesmo instante. Desesperado por estar preso, Arthurzinho pede a ajuda de Tonha. Gladstone comunica a Tieta que ficou com Carmosina como ela mandou. Arthurzinho pede que Tonha dê um recado para Ascânio. Ele relembra das vezes que encontrou Tonha e diz que nunca esqueceu dela. Os três patetas do Agreste planejam fazer Bafo de Bode assinar a promessa de compra e venda para que ele se beneficie com a venda de Mangue Seco para Brastânia. Arthurzinho elogia Tonha e pede que ela não vá embora. Aida incentiva Carol a sair nas ruas e perder o medo que tem do julgamento do povo, já que ela agora é dona de sua própria vida. Carmo pede para Jairo e Sinira trazer maquiagem para ela se emperiquitar para o namorado. Gladstone fala muito bem de Carmo e diz para Tieta que ela não precisa lhe pagar por nada, mas Tieta insiste em pagar Gladstone pelo favor que ele fez. Carmo chega bem na hora que Gladstone recebe o cheque, mas os dois conseguem disfarçar. Depois que o prestamista vai embora, a Tieta comemora ao saber que Carmo foi inaugurada. Arthurzinho diz para Tonha que nunca esqueceu e tenta beijá-la, mas Tonha foge. O coronel não permite que Ascânio veja Arthurzinho. Quando uma discussão está para começar, Tonha aparece e reboca Ascânio com ela. O bode velho, curto e grosso, aproveita para colocar seus comparsas para fora também. Carmo relata para Tieta como foi sua primeira noite de amor. Carmo se preocupa com o amanhã, mas Tieta diz que ela deve viver o agora e não se preocupar com o futuro. Leonora visita Elisa, que está muito triste. Enquanto isso, Bebê diz que vai para a casa de Elisa se encontrar com Timóteo. Nora aconselha Elisa a atrapalhar a descaração de Timóteo mais Bebê e convidar novamente Rosalvo para jantar com ela, dando um troco em Timóteo. Elisa decide procurar a irmã. Tieta aconselha Elisa a fazer o que Nora disse e não ceder até que chegue a hora certa para ela dar o bote em Timóteo e ele voltar para ela bem mansinho. Rosalvo conhece Tonha e fica caidinho por ela e pelo jeito ela também. Ascânio e Bebê percebem na hora que pintou um clima entre os dois. Ascânio revela o recado que Mirko mandou para ele. Mirko afirma que depois da festa que promoveu já sabe qual será o resultado do plebiscito e que é besteira de Ascânio insistir nisso. Modesto vê Carol perambulando pela cidade e não suporta as provocações de Osnar. Enquanto isso, Imaculada aconselha Letícia a perdoar seu pai. Juraci implica com a amizade entre Letícia e Imaculada, mas Aida não lhe dá ouvidos. E aproveita para avisar a Dona Mini Ranheta que em breve terão uma modista na cidade, mas não revela ainda quem é, deixando o pau de virar tripa curiosíssima. Carol visita a loja de Timóteo e lhe faz uma encomenda. Tieta fica revoltada ao saber da distribuição de presentes da Brastânio para comprar o povo da cidade. Nora chama Arthurzinho de Mirko e deixa Tieta bem intrigada. Curiosa, Tieta pede informações de Arthurzinho para Tonha. Amorzinho volta a ajudar na igreja, recebendo o apoio do padre Mariano.
enquanto o Tribufu rancoroso julga a ex-beata evangélica. Tonha conta para Tieta qual foi o recado de Artuzinho para Ascânio. Tieta manda chamar Nora urgentemente. Bafo de Bode se recusa a assinar a promessa de compra e venda das terras. Tieta pede a Leonora que lhe conte o que Mirko tem a ver com Artuzinho. Tieta exige que Nora fale a verdade, caso contrário, vai lhe aplicar um tratamento de choque daqueles. Sem saída, Leonora admite que sabe uma coisa, só que não pode contar, e o único autorizado a falar sobre isso é Ascânio. Tieta manda chamá-lo imediatamente. Posidônio, Bafo de Bode, se nega a assinar o documento, mas é convencido por Marcolino. Na hora que ele vai assinar, volta atrás de novo para o desespero de todos. Nora procura Ascânio, mas não encontra. Amintas, Osnar e até Chalita elogiam Tonha, mas Timóteo não gosta. Laura prepara uma surpresa para animar o comandante. Vai trazer Silvan, né? Jairo encomenda a reforma de sua casa para morar com Sinira depois do casamento. Amintas revela a Osnar que passou uma noite com Silvana, mas pede que ele não conte nada para ninguém. Dário fala de Silvana e Laura, pervertida, torce para que ela volte para ficar dividindo o marido com ela. Marcolino e Modesto já estão freados de raiva, achando que Bafo de Bode Posidônio Antunes está fazendo os dois de besta. Ascânio fica sabendo que Tieta quer saber qual é a ligação entre Mirko e Artuzinho. Ele diz para Nora que vai conversar com ela. Posidônio exige água da fonte antes de assinar os documentos. Na igreja, Perpétua fala mal de Carmosina. Amorzinho, que perdeu o medo, briga com a urubu recalcada, que não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal da vida alheia. Depois, Perpétua diz para Sinira que a catraia da Amorzinho não perde por esperar. Timóteo fica sabendo que Pirica não vai para Mangue Seco e decide ele mesmo entregar uma encomenda para Carol. Enquanto isso, Bebê espera na casa dele junto com Elisa, discutindo, é claro, né? Perpétua expulsa Letícia e Imaculada de sua casa e proíbe Peto de ter amizade com uma rolinha do coroné e uma menina filha de pais separados. Amarga que nem Giló, ela faz queixa de Cardo para Cupertino, que não lhe deu notícias desde que foi embora. Aida pede conselhos ao padre sobre a amizade entre Letícia e Peto. Bafo de Bode continua fazendo doce para assinar o documento. Modesto perde a paciência e pega o ex-bebum pela titela, o pressionando. Ele finalmente acaba assinando a promessa de compra e venda das terras de Mangue Seco. Tieta exige que Ascânio fale o que está escondendo, mas ele manda Tieta perguntar diretamente a Artuzinho o que ela quer saber. Timóteo vai à casa de Carol e entregar a mercadoria, e ela o convida para tomar um café. Enquanto isso, Tonha pergunta para Elisa o que Bebê está fazendo em sua casa. A moça mente e diz que Bebê está lhe fazendo uma visita e que as duas são amigas, mas não convenceu muito não. Quando Tonha vai embora, as duas continuam brigando. Timóteo brinca com Modestinho Júnior e Carol o convida para jantar com eles. Gladstone vai buscar Carmon no trabalho e diz que todos devem saber que os dois estão juntos. Bebê detesta esperar, mas garante para Elisa que não sai daquela casa enquanto Timóteo não chegar. Tieta briga com o coronel para conseguir ver Artuzinho. O bode velho ameaça Tieta, mandando ela parar de ciscar em sua frente, senão ela sairá de lá debaixo de pau. Tieta não se intimida e encara o véi, mas Artuzinho aparece e diz que receberá Tieta. Timóteo janta na casa de Carol todo contente. Depois ele lembra que esqueceu o bebê na casa de Elisa e sai correndo. Osnar dá de cara com um amigo saindo da casa de Carol e estranha. Artuzinho elogia Tieta, mas ela não cai na tapeia dele e vai direto ao assunto, perguntando se Artuzinho é Mirko Stefano. Tieta diz que só vai embora dali quando Artuzinho lhe contar toda a verdade. Timóteo explica o motivo de sua visita para Carol. Quando ele também pede para Osnar lhe dizer o que veio fazer ali, Osnar se nega, mas avisa ao amigo que depois vão ter uma conversinha bem séria.
Osnar cobra ciúmes de Carol e diz que sentiu muitas saudades dela. Bebé fica revoltada por esperar Timóteo. Elisa apoia a Peguete afirmando que ela foi tratada como uma cachorra sarnenta e sugere que Bebê dê uns tabefes na cara de Timóteo. Bebê até gosta da ideia e apoia Elisa para que ela apronte uma com Timóteo também. Quando ele chega em casa, não encontra Bebê e Elisa diz que ela foi embora freada de raiva. Elisa sugere que Timóteo vá até a pensão. Quando Timóteo tenta se desculpar, Bebê o cobre de pancadas. Arthurzinho confessa para Tieta que é Mirko Stefano. Ela diz que essa ideia de trazer uma fábrica altamente poluente não está lhe cheirando bem e manda que ele fale logo a verdade de uma vez. Arthurzinho diz que Tieta não está em condições de fazer exigências nenhuma, porque também usa um nome falso. Arthurzinho diz que também mandou investigar Tieta e pede para que ela conte por que ela mudou seu sobrenome, mas ela não conta nem a pau. Arthurzinho diz que se Tieta quer esconder seus motivos, ele também fará o mesmo. Quando ela sai, o bode velho exige que Tieta fale o que tanto conversaram. Com muito deboche, Tieta manda o coronel perguntar ao filho, mas duvida que Arthurzinho seja homem suficiente para repetir tudo o que lhe disse. O coronel fica mais curioso do que já estava e exige explicações, mas Arthurzinho diz que vai conversar com seu pai sim, só que no outro dia. Tieta diz para Ascânio que Arthurzinho está mentindo e o enganando. Ela afirma categoricamente que Arthurzinho da Tapitanga não quer o progresso daquele lugar, e sim destruí-lo. E se ele conseguir, Ascânio também será culpado. Depois, Tieta, em tom ameaçador, manda Nora passar na casa dela para falar sobre São Paulo. Osnar tenta se aproximar de Carol, mas ela diz que enquanto ele estiver confuso em relação aos seus sentimentos, ele não apareça na casa dela. Depois de apanhar um monte, Timóteo chega em casa mais quebrado que arroz de terceira. E agora Elisa pede para Timóteo deixar a casa livre à noite para ela e Rosalvo. Sinira vê Perpétua tristonha e pergunta se ela não pensa em casar de novo. Mas o Tribufu revoltado fala mal de Jairo e acaba expulsando Sinira. Em seguida, ela pega seu consolo no quarto e sente saudades de quando o Major lhe fazia transbordar de felicidade. Cora e Araci escutam Perpétua falando sozinha e se assustam quando o bacalhau seco aparece assombrando as duas. Tonha demonstra interesse em Arthurzinho. Tieta não gosta nada dessa ideia, mas diz que Tonha tem o direito de ficar com quem quiser. Nesse momento, Arthurzinho também pensa em Tonha. Posidônio, bafo de bode, sente falta de Juraci, mas fica sabendo que ela tirou o dia de folga para ficar longe dele. Marcolino diz que provavelmente ela foi para a casa de Aida e Modesto chora com saudade de casa também. Imaculada recebe seu primeiro salário e decide comprar um presente para Dona Milu. Elisa avisa Timóteo que ele deve sair de casa, pois ela receberá sua visita. Aida chama Carol para visitar uma certa pessoa. Arthurzinho diz que já está pronto para conversar com seu pai. Aida leva Carol à casa de Amorzinho. Enquanto isso, Juraci chega na casa da amiga passando mal por ter visto Carol e Aida juntas. Ela conta tudo para Letícia. Ascânio diz para bebê Rosalvo que Tieta já sabe que Arthurzinho é Mirko. Rosalvo diz que também descobriu algumas coisas sobre Tieta e contará tudo para Ascânio. Tieta diz para Leonora que o circo está para pegar fogo, pois Arthurzinho já sabe que ela está usando um sobrenome falso. Leonora se desespera. Tieta diz que não conseguiu descobrir o quanto Arthurzinho sabe sobre ela, mas diz que se ele chegou até um certo casarão em São Paulo, Nora com certeza estará lascada. Leonora fica doidinha, morrendo de medo de ser descoberta. Em meio ao seu nervosismo, demonstra ingratidão, afirmando que tudo é culpa de Tieta. Freada de raiva, Tieta joga na cara de Leonora que foi ela que ele procurou e quis ficar em seu casarão, e foi Tieta quem sempre lhe tirou das enrascadas que se meteu. Nora reconhece seu vacilo e pede desculpas.
Rosalvo e Bebê revelam para Ascânio que Tieta usa um sobrenome falso. Ele acha que Nora está mentindo e sai freado para tirar essa história limpa. Aida chama Amorzinho para ser sua sócia e de Carol numa confecção. Amorzinho fica perplexo ao ver a amante e a esposa de Modesto tão unidas assim. Juraci não tem jeito e vai para a casa de Perpétua falar mal de Aida. Enquanto isso, Amorzinho pensa melhor e aceita ser sócia de Carol mais Aida. Amintas conta para Osnar que pelo jeito Modesto Pires dançou porque Carol e Aida estão sendo vistas juntas e mais unidas do que nunca. Imaculada agradece Dona Milu por lhe acolher e revela para ela que gosta de alguém que nem sabe que ela existe. O coronel fala do passado e de sua falecida esposa, querendo se acertar de uma vez com o filho. Mas Arthurzinho não gosta da conversa e mente para o pai dizendo que voltou por ele. E o coronel fica muito feliz. O bode velho abraça o filho emocionado, mas Arthurzinho finge que é uma beleza. Aida pede para que Modesto faça uma encomenda bem grande de tecidos. Ele não gosta muito da ideia, mas Aida deixa claro que metade de tudo que ele tem pertence a ela. De bestinha, Aida só tem a cara, né? É claro. Modesto corre e faz as encomendas para Gladstone. Amorzinho conta ao padre sua nova empreitada. Padre Mariano apoia a ex-beata resignada. Pirica conta no bar sobre os mergulhos que Dário faz e todos ficam curiosos, mas ele muda de assunto e vai embora. Elisa convida Rosalvo para jantar com ela outra vez. Dário lembra de Silvana e Laura torce para que ela volte e divida o marido com ela na maior descaração. O bode velho libera o filho e diz que de hoje em diante fará todas as suas vontades. E para começar, ele manda um recado para Tonha. Tieta incentiva a Tonha a ver Arthurzinho, já que ela está morrendo de vontade. Arthurzinho diz para Tonha que sentiu muitas saudades dela, fala de seus sentimentos e a beija. Arthurzinho pede para que Tonha pense em tudo que ele disse. Bafo de Bode pega no pé de Dona Mini Ranheta assim que ela chega em casa. É pouco para ela. Arthurzinho ouve o pai conversar com Modesto e Marculino sobre Bafo de Bode. Perpétua vê Letícia e Imaculada em sua casa e expulsa as duas, alegando que não quer gente de conduta duvidosa em sua casa. Então tu tem que ser a primeira a sair, né, Tribufu? Osnar pede para ter um dedinho de prosa com Tieta e ela aceita. Aida chama Letícia para conversar sobre sua relação com Carol. Arthurzinho pede explicações sobre Bafo de Bode ser o dono de Mangue Seco. Ascânio pergunta a Leonora por que ela mentiu sobre sua identidade.